Pessoal, vamos começar então com o atendimento ao paciente politraumatizado. A live a gente sempre começa às 8h05. Espero que vocês já tenham compartilhado essa live com um amigo de vocês. E o certificado, o modelo é esse aqui, ó. O modelinho é esse aqui, bonitinho até, pessoal. Esse certificado, pessoal, no final da live eu falo sobre ele, tá? E ele já ajudou bastante gente. Todo dia vem alguém ali falando pra mim o quão importante foi esse certificado para ele, para pegar um emprego, para a faculdade. Hoje me chamaram ali para a faculdade. Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa, uma dica. O conhecimento ninguém tira de você, pessoal. E se você resolveu escolher essa área, você tem que estudar. Tem que se atualizar, pessoal. Não tem como atender o paciente e você estando desatualizado. Por quê? Porque as coisas mudam. Às vezes aquilo que a gente achava que era bom para o paciente, hoje não é mais. Então, pessoal, tem que se atualizar, porque a vítima não escolheu ser a vítima. Você escolheu estar ali, certo? O conhecimento salva vidas, isso a gente já sabe. Uma dica, pessoal, nunca deixe ninguém diminuir você, tá, pessoal? Principalmente no ambiente de trabalho aonde você está. Estude, pessoal, e sempre peça referências, tá? Porque às vezes você vai debater com alguém ali e o pessoal vai falar assim, tá, você está falando uma coisa que mudou, mas de onde você está tirando isso? Então, pessoal, sempre tenha em mãos as referências, tá? E nunca deixe ninguém diminuir vocês, pessoal. Vocês são capazes, tá? Vocês são capazes. Tenho certeza disso. Troque o eu já sei por eu posso aprender mais. Toda vez que você vai num curso. Pô, pessoal, eu já fiz vários cursos de parada cardiorrespiratória no adulto, por exemplo. Toda vez que eu vou lá, faço compressão, faço ventilação. Isso eu estou treinando também. Isso é um treinamento. Então troque eu já sei por eu posso aprender mais. Porque muitas vezes você fala assim, eu não vou lá na frente porque eu já sei. Ou às vezes até de vergonha, pessoal. Ali é a hora da gente errar, é a hora da gente aprender também, tá? Nesses cursos. Porque lá na vítima tem que tentar fazer o mais perfeito possível, tá? E o óbvio, pessoal, também precisa ser dito. Pode ser uma coisa boba, mas a gente sempre vai ter que falar isso nos cursos, tá? Aqui na live eu tenho certeza que tem pessoas que estão começando e tem pessoas que estão há muito tempo também já na área, né, pessoal? Bom, se você tem segurança para atender, pessoal, tem um único método para você, para te ajudar nisso aí, tá? Se você tem segurança de atender e acha que não vai dar conta, o método se chama bundinha. Meu Deus, que nome que é esse? E existe, pessoal, olha só. É um método infalível de estudo. Bundinha na cadeira, pessoal. Quer dizer que você precisa estar lendo mais, precisa estar aprendendo mais, precisa estar treinando mais. E aquele medo que você tem antes da ocorrência é normal, tá? É normal. Até hoje, às vezes, a gente fica com medo em determinadas ocorrências. Mas quando chega lá, pessoal, quando você está bem preparado, estudou bastante, a ocorrência só deslancha, tá? Então vai e vai com medo mesmo, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Bom, quando eu falo em atendimento ao paciente politraumatizado, o que é um paciente politraumatizado? Poli vem de muitos, vários traumas, pessoal. É um paciente que está com vários traumas no corpo todo. Quando é um trauma localizado, por exemplo, só num braço, muito mais fácil de atender, né? Agora, quando é o corpo todo, por exemplo, aí já complica mais. E sempre quando eu falo sobre o atendimento a qualquer vítima, pode ser do trauma ou do clínico, já vamos explicar o que é para você que está iniciando agora nessa área do atendimento pré-hospitalar. A cena tem que estar segura sempre para você, que é o socorrista, da equipe e depois, pessoal, de você e da equipe, a cena tem que estar segura para os terceiros. Por que para os terceiros, pessoal? Porque os terceiros ainda não são vítimas. Se você vai atender uma única vítima no acidente e você não se atenta à cena do acidente, além de você se botar em risco, pode aumentar o número de vítimas. E aí? Cada ambulância consegue atender um paciente grave por vez. Não tem como atender 2 pacientes graves dentro de uma ambulância. É impossível você dar a qualidade daquilo que o paciente precisa em uma equipe que consegue atender um, por exemplo. Quando eu tenho, pessoal, vários pacientes leves, eu consigo levar um sentadinho ali na cadeira, um de lado, um na maca, aí sim eu consigo atender até todo mundo. Mas é um paciente que não necessita quase de nada, só do transporte praticamente, da monitorização. Agora, se é um paciente grave, cada ambulância vai atender um por vez, pessoal. Com qualidade, né? E, pessoal, segurança do local não envolve só ali. Quando a gente fala em acidentes,
ou em atendimento do atendimento pré-hospitalar, a gente foca muito no trauma, mas às vezes é um clínico. É um caso clínico que você foi atender, uma emergência clínica. Pessoal, a voz tá ok aí no Instagram? Dá um ok pra mim, Nicolas. Dá uma olhadinha aí se tá tudo bem no YouTube também, a voz tá boa? Dá uma olhada nos comentários ali, Nicolas, pra mim ver. Pessoal, então, quando eu vou atender um clínico, por exemplo, eu tenho que me atentar com animais. Olha só, um cachorro. Isso aqui é um grande problema em residências. Olha só, animais em fazendas também, galo, boi. Esses dias eu estava atendendo rodeio. E o problema era touro. O touro lá deu uma chifrada na costela de um rapaz ali, quebrou 3 costelas. O pessoal queria que a gente atendesse lá dentro da arena, com um touro de 1 tonelada ali solto. E o cara do microfone chamando. Atenção, equipe da ambulância, favor entrar na arena. Você acha que a gente vai entrar, pessoal? E eles não sabem, mas a gente não vai entrar não. Se não tirar o boi dali, o touro, a gente não entra. E foi o que aconteceu. Distraíram lá o touro, tiraram pra fora e pronto. Aí a gente começou, né? Senão, com certeza, a gente ia ser mais uma vítima. Então não é só o trânsito, pessoal. Animais também são problemas. Dentro de fábrica também, eu tenho que tomar cuidado. Aqui onde eu moro é uma cidade pequena, ou seja, não tem fábricas gigantes. Mas, provavelmente, onde você mora pode ser que tenha, tá? Então, olha só, animais peçonhentos também pode ser o problema. Choque elétrico. Aqui foi um carro que bateu no poste e pegou fogo. Tem aqui fogo, pode estar energizado também. Não dá pra ver ali os fios. Provavelmente está intacto ali, mas pode ser também. Pessoal, idoso, pessoal, idoso. Principalmente um idosinho que está ali com Alzheimer ou algo parecido, você pega ele, coloca na maca, ele pode ser agressivo também. Um paciente com problema mental, então eu não tenho só o trânsito eu não tenho só o trânsito que vai me causar, por exemplo, um prejuízo para a minha vida, que eu posso me tornar uma vítima. Às vezes é um senhorzinho aqui, ó. Às vezes é uma pessoa surtada, e tem que cuidar com pessoa surtada, pessoal. Pessoa ali com doenças mentais, né, com algum tipo de transtorno, tá? Eles mudam de humor de uma hora para outra, eles te acertam de uma hora para outra, sem você menos esperar, tá? Pessoal, segurança também é uso de EPIs, tá? O básico é esse aqui, ó, máscara, óculos e luva. Aí eu tenho que usar um macacão, uma gandola aqui, ó. Aqui tem um exemplo do SAMU. Pode ser do bombeiro, não importa, pode ser da empresa onde você tá. Tem a gandola ali onde cobre os braços também. Muitas vezes, pessoal, a gente falha quando vai nas ocorrências em colocar o EPI completo. Às vezes a gente coloca máscara, coloca luvas, mas não coloca o óculos. A maioria das ocorrências, quando é clínico, a gente acaba fazendo isso, tá? No trauma a gente tem que cuidar. Mas até no clínico é óbvio que tem que cuidar, né, pessoal? Mas a gente acaba ainda relaxando. Pessoal, para mim ser um bom socorrista eu tenho que ter conhecimento, tá? O conhecimento técnico. Esse conhecimento começa lá no primeiro curso que você fez e ele nunca acaba. Vocês estão numa área onde vocês vão estudar para sempre. Tá bom, pessoal? E o que a gente vê é que a maioria das pessoas, depois que conseguem um emprego, elas acabam não estudando mais. Esse é um grande problema. E depois, na verdade, que ficou concursado, acaba não estudando mais, né? Mas tem gente aí que estuda eternamente. Pega a TLS, pessoal. Nona edição, que é o último que saiu, que é esse aqui, ó, que é onde a gente tem as nossas referências para trauma. Mas nem tudo eles têm aqui. Ou seja, nem tudo, pessoal, eles conseguem descrever. Ele é um livro, ele não consegue descrever todas as situações. E ele é um... O pessoal fala assim que é um protocolo, mas na verdade os protocolos saem dele, tá? Ele é uma publicação. Ele é uma referência onde a gente deve fazer um protocolo local para isso, tá? E ele diz o seguinte, ó. O destino dos feridos repousa nas mãos daquele que aplica o primeiro curativo. Ou seja, ali no suporte básico é onde vocês vão fazer parte. O destino daquele grande, como é que eu posso dizer? Daquela pessoa que sofreu ali um grande acidente, ou daquela pessoa que tem só um ferimento ali simples, ele está na mão de você. É através de você que ele vai viver ou não vai viver, tá, pessoal? Então é muito importante que vocês estejam sempre atualizados, tá? Bom, nós temos 4 etapas segundo o PHTLS que a gente tem que seguir. Avaliação e gerenciamento de cena, a avaliação primária ou a pesquisa primária, como ele vem trazendo agora, a pesquisa secundária, que é a avaliação secundária, e o transporte e monitoramento desse paciente.
Mas antes eu quero falar com você sobre uma coisa. Princípios, preferências e pensamento crítico. O que seria isso? Os princípios, pessoal, é um fundamento científico onde nunca vai mudar. Eu vou dar um exemplo para ficar melhor. O princípio de uma hemorragia é eu conter a hemorragia. Nunca vai mudar esse princípio, porque sempre quando eu tiver uma hemorragia, eu vou ter que conter. Não vai surgir um estudo novo dizendo que é bom deixar a pessoa sangrar. Então o princípio é algo que nunca muda. Tá? No trauma ali, é eu cuidar de uma cervical de um paciente, por exemplo, de uma possível lesão que ele possa ter na coluna. E os princípios, pessoal, como diz aqui, nunca muda, tá? Esses slides, pessoal, às vezes eles estão com uma escrita grande, mas eu vou acabar só resumindo para vocês, tá? Porque muita gente pede os slides para estudar. E aí, você tem ali todo o textinho ali para você poder acompanhar, tá? Porque às vezes a pessoa até esquece o que eu já falei e vai lá pro slide pesquisar, tá? Pessoal, a preferência. A preferência é como que eu vou alcançar o princípio. Voltando naquele exemplo ali sobre contenção de hemorragia, é como que eu vou conter essa hemorragia. Depende de várias coisas, pessoal. Da situação, das condições do paciente, do meu conhecimento e a experiência que eu tenho para estancar ali aquela hemorragia, aquela grande hemorragia, por exemplo. Depende também do protocolo local. São os equipamentos que eu tenho, pessoal. A situação envolve várias coisas, os perigos na cena, o número de pacientes, a condição dos pacientes, o número dos profissionais atendendo. Nem sempre eu vou conseguir realizar alguma manobra do paciente. Eu vou dar um exemplo. Acidentes com múltiplas vítimas ou incidentes com múltiplas vítimas. Se a pessoa está ali em parada cardiorrespiratória e não respira, reposiciona a cabeça, não respirou, já era. Eu não fico ali fazendo a compressão. Então tudo isso pode mudar numa cena de acidente, tá? O princípio em uma parada cardiorrespiratória é eu fazer compressão, não é verdade? Mas a minha preferência pode mudar. Pode ter outras pessoas precisando mais. Então, pessoal, a preferência ela vai mudar o meu atendimento ao princípio, tá? Experiência também, pessoal. Se eu não tenho experiência e surge ali algo bem estranho do meu dia a dia, como que eu vou atender? Eu tenho que ter o conhecimento para isso, tá? E sempre ficar atualizado, lembrando que eu tenho que se atualizar, porque olha só, há 15 anos eu levantava o braço no intuito de sangrar menos. Eu pinçava o ponto arterial no intuito também de sangrar menos, né, pessoal? Hoje em dia a gente vê que isso não ajuda em nada, por isso essa técnica caiu, tá? E uma coisa muito importante é o protocolo local. Se tiver na sua cidade um POP, um protocolo onde diz que eu tenho que fazer daquela maneira, isso vai resguardar você. Todo lugar deveria ter isso, tá, pessoal? O protocolo local. Equipamentos disponíveis também. Às vezes eu não vou ter um torniquete numa grande hemorragia onde eu precisaria de um torniquete. Isso tudo vai mudar a minha preferência. Então entenda que o princípio ele nunca muda e a preferência ela muda. E o pensamento crítico, pessoal, é você avaliar tudo isso e ter aquele pensamento para poder atender a vítima da melhor maneira naquela situação. Nem sempre, para todas as vítimas, eu vou atender do mesmo jeito. Então eu tenho que ter um pensamento crítico, levando em consideração ali o meu princípio e a minha preferência, tá, pessoal? Conseguiram entender essa parte? Conseguiram? É por isso, pessoal, que às vezes você vê uma pessoa atendendo de outra maneira. Ah, eu vou olhar um vídeo ali, eu vou ver, nossa, mas aqui eu faria dessa maneira. Eu primeiro usaria um curativo compressivo, eu usaria esse equipamento, eu colocaria um colar, mas você nem sabe se lá na cidade deles eles têm os equipamentos. Então tudo pode mudar, tá? Eu vou escolher sempre uma técnica que traga segurança e conforto para a vítima, tá bom? Eu vou dar um exemplo de por que as coisas podem mudar. Olha só. O objeto encravado. Todo objeto encravado eu estabilizo? Retirar eu não posso, né? Eu não posso tirar nenhum objeto que seja encravado ou empalado. A não ser que seja da via aérea, né? Se for da via aérea, ou eu tiro ou morre, né? Então eu posso tirar. Dizem que também da bochecha pode, tá? Mas via aérea é o único local onde eu posso tirar um objeto encravado, tá, pessoal? É óbvio que se eu pegar alguém com um objeto encravado na via aérea, duvido que até a ambulância chegar a pessoa tá viva, tá? Mas se tiver eu posso tirar. Mas responde pra mim ali, eles estão respondendo, Nicolas? Ou responde aí na tua casa, só pra você. Objeto encravado, eu estabilizo esse objeto? Sim ou não? Todo objeto eu estabilizo?
Com certeza no curso que você fez, sim, todo objeto eu vou estabilizar. Mas olha aqui, que situação que eu tenho que ter um pensamento crítico. Que se eu estabilizar não vai dar certo, ele vai morrer. Olha só. Sí. Dale para ningún oficio. Pessoal, conseguiram ver que isso aqui é o coração? Conseguiram ver que aquilo ali é a parte do coração? Ou seja, o coração está batendo, está mexendo a faca. Se eu estabilizo aquilo ali quando o coração bate, tem perigo de cortar o coração. Ou seja, eu vou ter que ter um pensamento para cada atendimento que eu fizer. Sempre respeitando, pessoal, o que é mandado, tá? Eu não posso inventar modo ali numa ocorrência, porque eu vou usar o pensamento crítico, por exemplo, como desculpa para tudo. Não, pessoal, eu tenho que ter sempre, saber o que eu estou fazendo. Olha outra situação bem interessante e complicada. Você já viu essa cena? Já viu essa cena? Eles colocam até uma legenda ali, né, pessoal? O pessoal é terrível, eles botam um monte de meme, galera. E eu acho até engraçado às vezes. Eles colocaram ali rolamento, parafuso, 1, 2, 3. Olha só. Eles rolaram a vítima. E aí alguns falam assim: cadê o colar cervical? Mas, pessoal, eu tenho que entender o que está acontecendo. Sabe o que aconteceu nessa cena? É o que me falaram, não sei se é isso mesmo. Era uma pessoa que ele era um bandido que levou um tiro da polícia. SAMU foi atender. Aí, mas, poxa, a gente tem que atender todo mundo igual. Eu não vou tratar mal por ser um bandido, correto? Tá certo? A gente tem que ter ética, a gente tem que ter profissionalismo. A parte do colar, pessoal, quando é um tiro, quando é um ferimento por arma branca, por arma de fogo, se não tiver déficit motor ali, abandona colar. O que o PHTLS traz? Transporte o mais rápido possível. Esquece restrição de movimento de coluna, esquece segurança cervical, esquece. Só que eles poderiam ter feito o que nessa cena? Ser mais humano, né, pessoal? Rolar ali com mais cuidado. Vou botar a cena de novo para vocês verem. Pessoal, então eu não tenho muito o que falar sobre isso, tá? Poderiam ter rolado ali com mais cuidado, independente de quem seja, para poder transportar. E a maca aqui, pessoal, realmente é para transporte, tá? Eles podiam ter colocado a clínica ali, mas para levantar ele até a clínica, essa maca aqui foi a melhor opção. Mas poderiam ter feito, claro, com mais cuidado, né, pessoal? Vamos lá. Segurança de local. Olha só a importância do condutor, pessoal. Saber parar exatamente no local correto a ambulância para fechar o trânsito. Colocar os cones. Enquanto o socorrista está ali atendendo, o condutor está lá colocando os cones. Olha só a importância que tem os nossos parceiros. Além deles também, né, pessoal? Ajudar ali, botar a mão na massa, né? O condutor, então, ó, para você que quer ser condutor, ele não vai só conduzir a ambulância, não. Ele é um severino, ele faz tudo. Para a ambulância, bota o cone e ele vem ali ajudar. Muitas vezes SAMU é 2 pessoas, técnico e o condutor. E no bombeiro, às vezes, tem 2, 3 pessoas, onde já ajuda mais, tá? E naquela cena ali, como estão falando ali, ó, o pranchamento lateral seria a melhor opção, que é praticamente o cavaleira, né? Elevação a cavaleira. Só que a cavaleira, pessoal, ele é feito com 5 ou 6 socorristas. Olha que loucura! E o que vai interferir isso? Aquilo que eu faço hoje, em 2, 3, pegar a vítima e levantar, é uma gambiarra que o brasileiro fez, tá? É uma maneira que a gente adaptou a manobra à nossa realidade. Aquilo de pegar a cabeça ali, o ombro, pegar o ombro com a mão e segurar a cabeça aqui para levantar, esquece, pessoal. Se eu quero preservar uma cervical ali da vítima, não é assim que eu vou fazer, tá? Mas eu sei que às vezes só tem 2 ou 3 pessoas e aí a gente vai acabar fazendo dessa maneira. Mas sempre que puder, pede ajuda para os curiosos, a gente chama de curiosos, né? O pessoal que fica ali em volta olhando. Então, muita importância, tá, pessoal? E na avaliação da cena, a primeira coisa eu tenho que saber o que aconteceu. Olhando aqui, o que vocês acham que aconteceu aqui? É óbvio que, responde para mim, um acidente de trânsito, né? Tem uma moto aqui, ou seja, eu tenho 3 veículos pelo menos envolvidos, tá? Eu vou ter que ver o mecanismo de trauma, como que esse carro bateu no motoqueiro, né? Tem ali aquela olho de boi ou teia de aranha
no vidro do carro, que é aquela rachadura específica para quando a pessoa está sem cinto de segurança e bate a cabeça. Se tiver, eu já vou saber, poxa, tem alguém com DCL dentro. Quantas pessoas tem envolvidas? Será que eu preciso de mais recursos nessa cena? Se fosse só uma ambulância aqui, com certeza precisaria de recurso. Esse carro aqui, ó, ele tombou, os vidros estão no chão. Eu acho que alguém pode ter se machucado ali dentro, tá? O motoqueiro é certeza, né? Sempre motoqueiro. E aí, pessoal, para mim atender, eu tenho que entender que eu tenho que fazer uma impressão geral do paciente. O que é isso? Saber se é homem ou mulher. É diferente de atender um homem do que atender uma mulher? Com certeza. Se a mulher estiver grávida, diferente também, não é? É diferente atender uma criança ou atender um idoso, pessoal? É diferente? Uma pessoa baixinha, uma mais alta, uma magrinha, uma gordinha, com certeza o atendimento em si ele vai seguir o mesmo princípio, mas vai ter as suas peculiaridades para cada tipo de pessoa, não é verdade? Trauma clínico. Todo mundo sabe o que é trauma clínico aí na live? Eu sei que a maioria já trabalha na área, mas tem muita gente começando. Trauma, resumindo, é tudo aquilo que afeta o nosso corpo de fora para dentro. Eu poderia colocar aqui uma descrição de livro, tá, pessoal? Mas para vocês entenderem, trauma é tudo aquilo que afeta o nosso corpo de fora para dentro. Olha só, amputação, qualquer ferimento de trânsito, qualquer queimadura, uma pedrada, uma paulada, uma facada, um tiro. Aqui eu tenho queimadura por gelo. E o clínico é tudo aquilo que afeta o nosso corpo de dentro para fora. A diabetes, o desmaio, o infarto, hipertensão, o AVC, o AVE, uma crise de asma ou uma doença mental, pessoal, é considerado clínico, tá? Tá tudo bem até agora, pessoal? A gente está fazendo uma introdução e vamos lá pro nosso atendimento ao politraumatizado, tá? Vamos lá. Pessoal, cheguei na cena do acidente, tá? Seguro pra mim. Eu tô de luva, máscara, tô de óculos, tô com o EPI todo necessário. Enquanto eu caminho até a vítima, eu consigo ver muita coisa. Eu consigo analisar a cena em si, além da segurança. Eu consigo olhar aquela cena e falar, poxa, olha só, ali no vidro do carro tem marca, ou seja, alguém bateu a cabeça. Meu Deus, tinha uma moto caída e o motoqueiro provavelmente se machucou, né? Se eu tenho uma moto caída, alguém caiu também. E aí, pessoal, eu consigo ver muito mais coisas enquanto eu caminho a vítima. Eu consigo muitas vezes ver se a pessoa está respirando já de longe. Eu consigo ver se tem uma grande hemorragia, se está jorrando. Enquanto eu caminho para a vítima, eu já consigo ver isso, pessoal. Caminhando para a vítima, eu já consigo ver se tem sangue, certo? Quando eu me ajoelhar do lado dela, se tiver um sangue jorrando, eu já vou saber o que fazer. Se tiver muito sangue por ali, ou a roupa com sangue, opa, eu tenho um ferimento ali. Então eu já consigo ver isso enquanto eu caminho para a vítima. Eu já consigo imaginar ou iniciar o meu atendimento já, ou no meu pensamento, enquanto eu caminho para a vítima, tá? Eu consigo ver se tem deformidades, como está aquele corpo daquela vítima. Eu consigo ver se ele está com o olho aberto ou não, se está desperto ou não, ou se está inconsciente. Ou se está se movendo, se espontaneamente ou não, tá? Então tudo isso eu já consigo ver enquanto eu caminho para a vítima. E quando eu falo de trauma, pessoal, eu não tenho outro mnemônico que não seja o XABCDE. XABCDE todo mundo já conhece, tá? Não entrou o F ainda, principalmente no PHTLS. Lembrando que o PHTLS ele demora para ser lançado. Foi lançado em 2022 nos Estados Unidos, chegou esse ano aqui, se eu não me engano, no Brasil. Olha só, esse ano no Brasil. Lançou em 2022. E as coisas que estão nele, olha quanto tempo eles estão estudando. O último tinha sido lançado em 2018, se eu não me engano. Bom, lançou em 2025, provavelmente em 2029, 30, a gente vai ter um outro. Ou seja, quando lança, já praticamente está desatualizado. Então, por isso, entendam que a gente não usa uma referência para tudo. Só ele, tá? Outra coisa, pessoal, XABCDF é uma coisa que a gente já faz no atendimento. O F seria aquela população especial, gestante, autista, criança, a gente já difere, idoso, a gente já difere no atendimento dele ali, pessoal. Só que não está ainda no livro, tá? Mas a gente já faz isso. Assim como antes de vir o X, a gente já continha aquela grande hemorragia, tá? Então, pessoal, demora para ser lançado o PHTLS, tá? E o XABCDF, o F vai entrar no ATLS, tá? É outra coisa. É o atendimento lá para dentro do hospital, tá? Bom, o X, pessoal,
A grande hemorragia. Isso aqui, ó, não é uma grande hemorragia, tá? Olha só. É uma hemorragia... Olha só, o coração bate arterial, mas é uma pequena artéria, pessoal. É pequenininha. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver. O sangue jorrando ali, mínima coisa, é uma artéria pequena. Então não é hemorragia sanguinante arterial, porque às vezes eu tenho uma artéria pequenininha. Vou ter que cuidar disso aqui, sim. Hemorragia exsanguinante, pessoal, hemorragia abundante, tá? Abundante. Olha só. Já tá com torniquete dentro do hospital, tá? Eles estão desafrouxando o torniquete, ou seja, fazendo a conversão ali do torniquete, tá? Retirando o torniquete e volta a sangrar, pessoal. Olha a quantidade de sangue que começa a cair, tá? Aí o que eles vão fazer ali? Um preenchimento de ferida. Um preenchimento de ferida, se eu não me engano. Eu acho que vai ter no vídeo ainda. Pessoal, mas o sangue tá pingando, tá? Isso aqui pode ser considerado até uma hemorragia abundante, tá? Olha só a outra que aconteceu no Rio de Janeiro. Não, tenta de novo. Hã? Ô pessoal, vocês que estão no Instagram aí, deixa eu virar aqui, peraí. Pessoal, uma paradinha, peraí. Responde pra mim aqui no Instagram se a live tá de pé ainda. Porque no celular do Nicolas caiu. Vocês estão conseguindo me ver? Senão eu vou ter que encerrar a live. O Nicolas falou assim, olha, meu celular não tá funcionando. Vocês estão conseguindo me ver, pessoal? Responde sim ou não. Aí eu continuo a live. Porque eu não sei se ela caiu. Tá funcionando, Guto? Ué, então é o teu celular, ô Nicolas. Deixa eu voltar aqui de novo, peraí. Perdão por esse acontecimento, mas a gente não tem aqui um... Tenta de novo, Nicolas. E agora, pessoal? O Nicolas vai tentar entrar de novo ali, tá? Enquanto isso, vambora, vambora. Pessoal, olha só uma outra hemorragia considerada exsanguinante, grave. Se eu não me engano, ele vai levar uma facada ali, pessoal. Vê se consegue entrar ali. Conseguiu? Olha em quanto tempo ele fica, perde a consciência. Tenta, tenta. Pessoal, não deu um minuto, ele já ficou inconsciente. Então isso aqui, pessoal, essas hemorragias sanguinantes, geralmente ela tem que ser contida imediato, certo? E aí, pessoal, como que eu vou conter então? Eu tenho 3 maneiras de conter essa hemorragia, tá? Vamos lá. Pressão direta no local. Eu posso pegar a minha mão enluvada e fazer a pressão até chegar ao material. Eu posso usar aqui uma compressa, né? Pressiono. Só que nem sempre essa pressão vai ser suficiente, tá? Quanto que eu tenho que pressionar aqui para parar um grande sangramento muitas vezes? 55 quilos. 55 quilos? Tem alguém na sua casa que tenha 55 quilos? É mais ou menos você de pé, ou a pessoa que tem 55 quilos de pé fazendo pressão em cima do ferimento. É muita pressão, pessoal. E segundo o PHTLS, eu tenho que ficar de 3 a 10 minutos ali, pessoal. Não só o PHTLS, algumas referências, de 3 a 10 minutos, pressionando. Socorrista não tem esse tempo, né? Então a gente vai fazer o quê? Curativo compressivo, a gente vai usar ali os agentes hemostáticos, se tiver. Quase nunca tem, né, pessoal? Quem tem isso aí meu Deus, deve ser um quartel aí, ou o SAMU que tenha... alguém que tenha visão e dinheiro para gastar, né? Porque geralmente a gente não tem agente hemostático, né, pessoal?
E eu vou usar o torniquete também, pessoal. Tem o torniquete juntacional, ou juncional, eu tenho o torniquete de extremidades, tá? Que é esse aqui, eu acho que todo mundo na live conhece o torniquete, né, pessoal? E, pessoal, olha só. O torniquete, pessoal, ele vai entrar quando? Na falha ou na impossibilidade de outro meio, ou seja, quando a pressão direta não funcionar, quando o curativo compressivo não funcionar, eu vou usar o torniquete. Ou quando eu não tiver como fazer a pressão direta, quando eu não tiver, ou quando eu não puder fazer o curativo compressivo, tá, pessoal? Se alguém que teve um braço arrancado, muitas vezes eu não vou conseguir fazer um curativo compressivo ali naquele local, e aí sim, eu posso hoje partir direto para o torniquete, tá? Antes eles falavam que não, que tem que ser nessa sequência. Agora hoje eu posso já partir para o torniquete. Olha que coisa interessante que eu vou trazer para vocês agora. Conseguiu, Nicolas? Não? Deixa eu ver aqui, pessoal. Ué. Agora eu acho que caiu, Nicolas. Ah, meu Deus, cara. Vou tentar entrar de novo, Nicolas. Vamos deixar o pessoal entrar de novo, Nicolas. Tá? Ô pessoal, caiu a live ali no Instagram, cara. Que loucura. Não era pra ter caído, não era pra ter acontecido isso. Pessoal do Instagram, perdão. Pessoal do YouTube, eu vou explicar o que aconteceu. Nicolas, vê se você consegue entrar. Ali diz que eu atingi o número de músicas, de limite de músicas que eu posso apresentar num vídeo. Eu nunca vi isso. Eu vou abaixar o som aqui. Porque eu acho que o Instagram, pessoal, é uma coisa nova pra mim, tá? Eu não sabia disso, nunca tinha ouvido falar. Eu acho que quando eu coloquei um vídeo ali, como tem som, o Instagram, ele achou que eu tava apresentando música nessa live. E aí colocou ali que eu tava com um limite de músicas apresentado na live encerrada. Eu nunca vi isso, pessoal. Mas é bom pra gente aprender, né? É bom pra gente aprender que na próxima a gente não coloca som mais. Eu fico com medo até desses vídeos que eu coloco ali. Mas, pessoal, deixa eu olhar aqui se vocês conseguirem entrar de novo. Deu certo aí, Nicolas? Deixa eu ver como é que tá. Tá bem enquadrado aí? Então foi isso, tá, pessoal? O Instagram, ele achou que eu tava colocando música e disse que, pode ser. Não sei nem se é direitos autorais, Rafa. Mas falou que eu apresentei número de músicas, já chegou no limite. Mas vamos lá, pessoal. Eu não sei onde parou, mas olha só. Eu faço então num curativo exsanguinante, ali numa hemorragia exsanguinante, pressão direta, curativo compressivo e uso do torniquete, tá? Antes eu tinha que seguir essa sequência. Até hoje eu tenho que seguir essa sequência. Mas eu tenho mais uma opção, então, no uso do torniquete. Ele vai entrar sempre na falha de um desses meios ou na impossibilidade de eu aplicar esses meios, tá? Por exemplo, de novo, uma amputação traumática. Muitas vezes eu não consigo fazer um curativo compressivo naquele pedaço que ficou. Então eu já vou poder usar o torniquete. E olha que uma coisa interessante. Você sempre ouviu falar que o curativo pode ficar no membro sem causar prejuízo de 2 horas a 2 horas e meia, não é isso? Fala pra mim se é isso que você ouviu falar, de 2 horas a 2 horas e meia. Isso está nas grandes referências, não é verdade? Mas tem estudos, pessoal, eu até peguei no Instagram de um colega nosso ali, o Nathan Thierry, que tem um estudo dizendo, pessoal, que o limite ideal seria 55 minutos. Olha só, de 2 horas e meia para 55 minutos, eu tenho praticamente quase 3 vezes menos aí, tá, pessoal? 2 a 3 vezes menos do tempo que a gente conhece hoje. Então, sem ter complicação nenhuma, 55 minutos seria o ideal, tá, pessoal? Mas não, calma. Não está aqui no PHTLS. Lembra que eu falei que ele é bem atrasado, o PHTLS, por exemplo? É o que a gente tem no novo, mas não está ali? Então, pessoal, quem sabe esse estudo aqui um dia vai se tornar uma coisa aí como referência, tá? Mas hoje, só para você entender que tem estudos dizendo que não é mais 2 horas e meia, tá, pessoal? Vamos lá. Malefícios do torniquete. Eu não vou apresentar para vocês aqui um por um, mas saiba que o torniquete pode causar amputação daquele membro, se passar do tempo, tá?
ou pode ter uma série de complicações de toxinas liberadas no organismo e a pessoa até entrar em parada cardiorrespiratória por causa do uso do torniquete. Então, pessoal, uma indicação do torniquete o torniquete não é indicado para aquele ferimento que não está mais sangrando, mas eu acho que vai sangrar. Ah, peraí, mas quando eu mexer com ele pode sangrar. Claro, mas pode não sangrar também. Se sangrar, você está preparado para colocar, perfeito? Ele causa muita dor na vítima. Ele causa sérios problemas, tá, pessoal? Sérios problemas quando é retirado o torniquete. E se passar do tempo, a pessoa perde o membro, tá? Então o torniquete, pessoal, ele pode ser colocado próximo à ferida, quanto mais alto apertado possível. Eu tenho duas referências para isso, tá? O Stop the Bleed, eu tenho referência ali do TC3, do APH tático, onde coloca o mais alto e apertado possível. O Stop the Bleed mais próximo da ferida, então se for para perder um membro, que perca um pedaço do membro. Então coloca mais próximo da ferida, tá, pessoal? Então se vocês verem alguém usando mais próximo da ferida ou mais alto e apertado, saibam que são referências diferentes. Você tem que ter aquele pensamento crítico para poder usar o torniquete, né? Então ele não é indicado para quando vai voltar a sangrar, tá? Isso aí não é uma indicação, tranquilo? Galera, vamos lá. Caminhei até a vítima, tinha uma grande hemorragia, eu conti. Beleza, eu fiz o X antes mesmo de chegar na vítima. Cheguei na vítima, segurei a cervical ali, pré-estabilizei a cervical, tá? Depois eu vou pedir para um colega meu segurar a cervical. Bati no ombro da vítima. Tá escrito que é para bater nos dois ombros? Não. Mas, galera, se for uma vítima clínica, ela pode estar tendo um AVC, pode estar metade do corpo paralisado, o outro não. Então, se eu bater só num lado, vai que naquele lado que está paralisado. As referências trazem que eu tenho que fazer ali uma checagem da responsividade da vítima. Mas não falam exatamente que tem que ser com duas mãos. Estou segurando a cervical? Senhor, não respondeu? Dá um apertão ali que é um estímulo vigoroso. Mas vou falar nisso, tá? Segurei a cervical, tá consciente? Eu vou me apresentar. Tudo bem, meu nome é Iva, eu sou socorrista, estou aqui para te ajudar, tá? Pronto, iniciei o atendimento. Posso te ajudar? Posso te atender? Pedi o consentimento da vítima, tá? E o AVDI, pessoal, que é esse alerta verbal doloroso ou inconsciente, ele entra aqui, sabe que lembra lá na escala Como de Glasgow, para você que já é socorrista, para você que já é socorrista, ele vai ter a parte ali se ele responde ao estímulo doloroso, ou a dor, né? Ou tá com o olho aberto, ou quando você chama. Então esse estímulo vigoroso, que a gente não chama mais de doloroso, agora é vigoroso, para parecer um nome mais bonito, mas dói igual, tá? E tem alguns tipos de estímulo que eu não faço mais, tá, pessoal? Pegar aqui o biquinho aqui do peito e apertar, ó, não faço mais. Eu não sei se alguém já fez isso, mas eu já vi médico fazendo, né? Fechar a mão, o punho e serrar aqui na região bem no meio do peito, do externo, não faço mais. O que eu faço então? Aperto aqui, pessoal, bem apertado já dói. A orelha já dói, a unha já dói, tá, pessoal? Então, apertando aqui, dando uns apertão aqui, a pessoa já vai responder se realmente ela for responder ao estímulo doloroso, né? Às vezes nem o estímulo doloroso ou vigoroso, ela não responde. Então, uma das... Não é nem mudança, né, pessoal? O nome estímulo doloroso agora, então, é vigoroso, para ficar mais bonito, né? Tá tudo bem aí, Nicolas? Instagram? Galera, XABCDE ele serve para sistematizar o atendimento. Ele é feito simultâneo. Ele é simultâneo muitas vezes, tá? Ele vai avaliar as prioridades, aquilo que mata mais rápido, tá, pessoal? E é claro que ele serve para identificar aquele problema e resolver. Se eu não identifico, eu não resolvo, tá, pessoal? Eu não resolvo. Com certeza, o torniquete, estão respondendo ali, ó, é usado de maneira inadequada, claro, traz prejuízo para o paciente, tá, pessoal? A gente acha às vezes que está salvando o paciente, muitas vezes está... Claro que eu vou botar um torniquete, mas se ele não tem indicação, então não coloco, tá? Bom, já fiz o X, né, pessoal? Já comecei lá com o X, eu vou pro A. O A, pessoal, eu estabilizo a cervical, o A é de vias aéreas. Tem algumas publicações que trazem AC de cervical, de colar. Preciso segurar a vítima e já colocar colar? É óbvio que não, pessoal. O colar abandona esse colar por enquanto. Tem vítima que nem usa mais colar. Vítima de TCE grave, com sinais ou sintomas,
ou que você acha que tem ali um aumento de pressão intracraniana, otorragia, sangue saindo do ouvido, líquido saindo do ouvido, não coloca o colar. Olhos de guaxinim, aqueles olhos roxos, sinal de Bantam, meio esverdeado, meio arroxeado atrás da orelha, vítima de lesão de base de crânio, não coloca o colar cervical. Ah, mas o intra-hospitalar vai se escandalizar. Explica para eles que não tem indicação. Porque quando você quer deixar bonitinho lá para o intra-hospitalar, você vai matar o paciente. Esse paciente não vai sair do hospital vivo, ou se sair, ele vai demorar muito para se recuperar. Por causa, às vezes, de um colar cervical, olha só. Então, nem sempre aquilo que a gente fazia há 30 anos é o ideal, tá, pessoal? Colar cervical, ele não vai entrar na letra A. Ah, Ivo, mas eu tenho pessoas suficientes para isso. Eu tenho alguém segurando a cervical, eu tenho alguém que pode colocar o colar e outra pessoa que pode continuar ali o XABCD. Perfeito. Agora eu parar ali no... Opa, via aérea, beleza, vamos mudar o colar aqui. Eu nem vejo como é que está a respiração muitas vezes. Eu não vejo nem o neurológico do paciente. Esquece, pessoal. Eu tenho que fazer o XABCD. Lembrando que quem está ali na cervical só vai sair depois de colocar todos os tirantes. Colocar os head block, que é aqueles encostos lateral. Prender ela na maca. Aí sim a pessoa vai tirar a mão. Ou seja, tem alguém ali segurando a cervical e não preciso do colar nesse momento, tá, pessoal? Vamos lá. Vias aéreas tapérvia. Por que eu seguro a cervical primeiro? Para evitar uma lesão, tá? E eu tenho vários tipos de lesão, pessoal. Eu tenho lesões de ossos mesmos, que foram ali esmigalhados, ou só com uma fissurinha, ou é um nervo, às vezes, pessoal. Às vezes é só um nervo que está comprimindo e demaciou e a pessoa perdeu ali uma sensibilidade, mas depois que voltar ao normal passa. Então, pessoal, eu seguro a cervical para evitar uma lesão, tá? Para evitar uma lesão. E quanto mais alto, se for na cervical, vai causar uma tetraplegia. Se for na vertebral, na parte vertebral da coluna, nas vértebras torácicas, perdão, se for nas partes torácicas, vai causar uma paraplegia. Se for na primeira, segunda até a quarta ali, pode afetar o músculo da respiração e a pessoa morrer. Você chega lá, não tem o que fazer, tá, pessoal? Mas cuida então da cervical. E essa imobilização, pessoal, pode ser ativa ou passiva. O que é isso? Ativa você segurando ali a cervical do paciente. Está segurando. E passiva, pessoal, é você falar para o paciente assim, olha, a gente está aqui em dois, o condutor está trazendo as coisas, está fazendo ali a avaliação da cena, ou colocando os cones, eu preciso que você não se mexa. Fica olhando para cima, não se mexe, não olha para o lado, tá? Não olha, que eu vou te avaliar aqui até chegar alguém aqui que estabiliza a cervical. Então eu posso fazer essa estabilização, ou a imobilização ativa ou passiva, tá, pessoal? Não esqueçam, tá? Você pode pedir para o paciente não se mexer. Isso é válido, tá? Pessoal, quando eu seguro a cervical, ela vai... Às vezes eu não consigo segurar a cervical de todo mundo da mesma maneira. Por quê? Às vezes o local não me permite, ou a posição da vítima não me permite. Mas lembrem-se de uma coisa, pessoal. Quando eu seguro a cervical, isso aqui seria o ideal, tá? Isso aqui seria o ideal. Você já aprendeu no seu curso? Fala pra mim sim ou não. Você aprendeu no seu curso quando eu vou ficar muito tempo na cervical, eu posso deitar. Esticar o corpo deitado na rua e ficar ali. Tu já aprendeu isso ou não aprendeu? Isso, pessoal, é coisa que ensinam em curso. No dia a dia, ninguém vai ficar deitado no chão porque vai demorar, tá? Se vai demorar, eu posso fazer igual ela aqui, ó. Fiquei aqui quase sentadinha no chão, tô segurando ali. Se tem pessoas ali que só tá em dois, eu posso segurar a cervical dessa vítima, colocando a cabeça dela no meio do meu joelho e prendendo. Se ela está consciente, eu posso fazer ela ficar olhando para cima na imobilização passiva. Mas a parte de deitar ali, pessoal, a gente só vê em curso, tá? Se demorar ali, eu vou deitar. Isso não serve para a prática do dia a dia. Ou se serviu para alguém, eu gostaria que vocês me falassem ali. Coloca ali, Nicolas, no chat ali. Falem para mim, pessoal, ou acho que ninguém falou, né, por isso que sumiu. Falem para mim se vocês já viram alguém usando na prática, tá? Na prática. Não no curso, na prática. De verdade, pessoa deitada segurando a cervical. Olha só que o nosso colega Fábio... Não, é porque não tinham falado, Nicolas. Olha só o que o nosso colega Fábio inventou, cara. Não sei de onde ele viu, mas o dia a dia ele faz você ter umas gambiarras, né? Olha só. Uma tala de mobilização,
Quando ele está sozinho, porque ele é da moto, a moto atende em dois, né? Por causa que tem um outro com a outra moto. Mas geralmente, se tiver duas vítimas, ele vai atender sozinho. Olha que legal ele fez. Ou seja, coloca debaixo da cabeça da vítima e a vítima fica ali, ó. Fica ali com a cabeça imobilizada. Se ela está inconsciente, vai ficar igual, não vai mexer. E se ela está inconsciente, isso aqui vai servir bem, porque daí ela não vai mexer, né? E se ela está consciente, também ajuda a não ficar ali no asfalto quente, por exemplo. E aí você coloca ali e fala o seguinte, ó, não mexe a cabeça. Olha que novidade interessante. Talvez você não tinha visto. Legal, gente? Eu achei demais. E aí resolvi trazer para vocês essas gambiarras novas ali também. Pessoal, imobilização passiva ou ativa, tranquilo, né? Vias aéreas, pessoal. Eu vou ali, ó, no ar das vias aéreas. Eu vou abrir a boca, ver se está respirando, se tiver inconsciente. Se tiver consciente, pessoal, se tiver consciente, eu não preciso ficar abrindo a boca da vítima para olhar, né? Tá consciente, tá falando contigo, tá bem? Pô, tá respirando. Eu já passei o A, eu já passei o B, eu já passei praticamente o C. Porque quando eu falo em XABCD, é aquilo que mais mata, avaliação primária. O C é se tem pulso, tá? Já vamos chegar lá. Mas eu já passei praticamente o XABCD inteiro quando eu falo com a vítima, ele tá bem falando comigo. Não, é só minha perna. Ele tá bem, tá falando, tá consciente, sabe onde tá. Acabou, pessoal. Eu matei o XABCD conversando com o paciente. A posição do socorrista foi o que eu falei, tá? A parte deitada, ou até assim com os braços no chão, pessoal, ele me tira muito a mobilidade. Olha só como ela tá. Claro que se tiver sangue, eu não vou poder ficar com os dois joelhos no chão, vou ter que ficar meio que de crocs. Eu posso ficar com o pé no chão e um joelho no chão abaixado, né? Não consigo ficar aqui, senão vocês não vão me ver. Mas eu consigo fazer uma estabilização cervical, como a Ana falou, procurando a posição mais confortável para a vítima e para mim, tá, pessoal? Bom, vias aéreas, se tiver inconsciente eu vou procurar ali por crepitação no pescoço, deformidade cervical, deformidade na face, crepitação, dente quebrado. Então o inconsciente é um problema maior. Inconsciente, cara, pulei essa parte, tá? Cânula de Guedel, todo mundo já viu? Cânula orofaríngea. Se tiver alguém aqui que não está entendendo, me fala, Nicolas, fica de olho no chat do Instagram. Me fala, porque às vezes eu estou falando achando que vocês estão entendendo, por vocês já serem da área. Mas às vezes tem alguém que está começando. Estou tentando falar o mais simples possível, pessoal. Não estou nem usando termos técnicos aqui, tá? Cânula orofaríngea ou cânula de Guedel. Usadas para vítima inconsciente. No trauma, tá inconsciente, bora botar a cânula de Guedel. No clínico, bora analisar. Peraí, teve uma síncope, em 1 minuto volta? Preciso colocar a cânula de Guedel? Nem sempre no clínico, tá? Mas às vezes vou precisar. Cânula de Guedel, vamos desmistificar aí umas coisas que falam ou que o pessoal tem dúvida. A cânula orofaríngea, ela pode ser usada por qualquer pessoa treinada. Não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro, não precisa ser técnico de enfermagem, não precisa ser da área da saúde. Não precisa ser bombeiro, ter um emprego ou algo nesse sentido, tá? Sendo treinado, sabendo usar e tendo indicação, eu vou usar a cânula de Guedel. Tinha uma legislação ali brasileira que proibia ali o uso, mas essa legislação, se você pesquisar, ela foi cancelada, extinguida. Então eu não tenho uma legislação brasileira específica para a cânula de Guedel. Ela faz parte do suporte básico de vida, dos primeiros socorros, ou seja, qualquer pessoa pode usar. Você como socorrista pode usar. Mas tem que ter indicação, porque assim como o torniquete eu falei mais cedo, isso aqui também causa prejuízos para a vítima também, pessoal, perfeito? Então, se tiver indicação, você pode usar, tá? Não precisa ser só da área da saúde. Conseguiram entender, pessoal? Todo mundo às vezes pergunta, será que eu posso usar? Até hoje, desconheço uma legislação que proíba de ser usado, tá? Perfeito? Atualização da American Heart, pessoal. A American Heart trouxe isso aqui, ó. E a classe de recomendação é forte. O que são classes de recomendação? Porque às vezes eles colocam ali um estudo que a classe é fraca, ou seja, pode ser usado, talvez usaremos, é considerado razoável usar. E tem classe que é forte.
Essa aqui é tipo faz, precisa ser feito. O que precisa ser feito? No caso de um adulto com traumatismo na cabeça ou pescoço, meu Deus, se tem traumatismo na cabeça ou pescoço, eu vou cuidar da cervical. Mas se não for possível abrir a aérea do paciente com outro tipo de manobra, como a anteriorização da mandíbula, que é feito no trauma, eu posso elevar a cabeça dessa vítima. Ou seja, se eu não puder fazer o jaw thrust, que é dessa maneira, eu vou poder fazer dessa maneira, elevando a cabeça dessa vítima. Aí, mas e a possível lesão da cervical? Aqui diz, pessoal, que se eu precisar e não tiver outro meio de abrir a via aérea da vítima, ou seja, se eu não abrir a via aérea da vítima e ela não conseguir respirar, ela vai morrer. Tu prefere um paciente em óbito com a coluna preservada ou um paciente que talvez poderá ter, a gente não sabe, uma lesão e está vivo? Então, pessoal, aqui diz que se for nessas situações, eu posso considerar o uso de abrir as vias aéreas do paciente de outra maneira, tá? Se eu não tiver jeito, eu posso mexer nessa cervical dessa vítima. Aí, tá bom, mas eu sigo quem? American Heart ou vou seguir o PHTLS, que é do trauma? Pode ser, pessoal, que mais pra frente o PHTLS entre nessa mesma onda. Não, pera aí, pessoal, a gente tem que ver o que é prioridade, a vida ou a qualidade da vida? Primeiro a vida, depois a qualidade da vida. Então por isso que eu digo para vocês que eu uso várias referências, que a gente deve usar várias referências. Porque muitas vezes o PHTLS, pessoal, ele demora para atualizar, tá? Que hora que é, Nicolas? Oi? 51. Meu Deus, já tem que acabar, pessoal. Já tá no final, deu 1 hora de live. Pessoal, estão conseguindo entender? Tá tranquilo? Mas já nós acaba, tá, pessoal? Vamos lá. Letra B de ventilação, pessoal. Eu posso usar o voz. Letra B, tá respirando? Perfeito, tá respirando. Tem pulso? Perfeito. Vamos passar então para avaliação. Letra B, posso usar o voz, que é ver, ouvir e sentir. Na época de Covid ele foi proibido, porque poderiam ter se contaminar, pessoas se contaminar. Mas se eu quiser só ver se está respirando, bota a mão ali no tórax, no abdômen e vê se acelera. Só para ver se está respirando eu posso ver dessa maneira. A qualidade dela, aí sim, pode ser que o voz me ajude a escutar melhor algum possível ruído, né? Que se eu não levar o ouvido ali perto eu não consigo ouvir. Isso aqui, pessoal, o uso do esteto, ele não é para o suporte básico, tá, pessoal? Posso fazer isso no suporte básico? Gente, se você fizer o teu básico bem feito, com certeza tu pode ir aperfeiçoando, né, pessoal? Com certeza, se você fizer o básico bem feito, você pode ir aperfeiçoando, tá? Mas não esqueça de fazer o básico bem feito. E quando eu uso isso aqui também no suporte básico, pessoal, eu consigo, às vezes, identificar algo que olhando ou colocando o ouvido próximo eu não consiga. Tudo que puder trazer de qualidade para a vítima é ótimo. Só que, pessoal, não posso esquecer de fazer o básico, sabe? Querer, vou lá para avançar, esquecer o básico. Aí fica difícil, né, pessoal? Mesmo no suporte básico, eu posso fazer sempre um pouquinho a mais, tá? Respiração. Eu vou ver a expansibilidade desse tórax, a frequência que esse tórax está expandindo, a simetria, lesões visíveis. Já vou mostrar uma lesão visível. Respiração paradoxal. Eu posso ver se um lado enche e o outro não, tá, pessoal? Eu posso ver se tem dor ali quando eu toco na palpação, eu posso ver se tem crepitação, ossos ali pegando um no outro. Esse sinal bandona que eu... tá, murmúrios vesiculares, né, pessoal, quando eu uso ali o esteto. Então, pessoal, essa parte aqui é um pouquinho mais complicada de vocês entenderem. Espero que vocês estejam entendendo, tá, pessoal? Olha só, isso aqui, pessoal, é o quanto cada máscara ele seria o indicado, né? Catéter nasal tipo óculos, no pneumotóraco, o esteto é mais eficaz para encontrar, o Hércules falou. Então, pessoal, olha só, é uma boa observação, né? 1 a 5 litros, catéter nasal tipo óculos, de 10 a 15 litros a máscara, tá? E a cânula de Guedel, como eu falei para vocês, qualquer pessoa treinada pode usar. O oxigênio também, ele é considerado hoje ali uma medicação, então tem que ter critério para usar. Nem toda vítima de trauma vai oxigênio, tá? Antigamente era vítima de trauma, bota no oxigênio, hoje não, tem que ter indicação. Bom,
Tá respirando menos que 10 e mais que 30, eu vou usar o famoso AMBU, dispositivo bolsa válvula máscara, para ajudar essa vítima a ventilar. Essa ventilação, se for mais que 30, ela tá lá ofegante, eu vou fazer uma ventilação a cada 5 ou 6 segundos, para quê? Para essa vítima respirar exatamente quando eu apertar o AMBU, para tentar fazer que a frequência ventilatória dela se volte ao normal, tá? E se está com menos de 10 ventilação por minuto, está respirando devagar demais, essa vítima vai precisar de oxigênio, então o AMBU ele vai ajudar, tá? A saturação, pessoal, é óbvio que na vítima de trauma o paciente tem que ficar de 94 para cima, essa é a referência ali, mas tem casos que se o paciente tiver uma DPOC, por exemplo, 88, 89 é o basal dele, eu não vou botar oxigênio. Quando eu sei que eu vou botar oxigênio no paciente? Quando está com uma saturação baixa, é claro, só que eu tenho que desconfiar, pessoal, às vezes. Se eu tenho uma pessoa com 70 de saturação, 70, vou botar um exemplo. Se eu tenho uma pessoa de 70 com saturação, tu acha que ela vai estar respirando normal? Conversando contigo? É óbvio que não. Quando baixa muito, o corpo vai aumentar a frequência respiratória para tentar chegar à mesma quantidade de oxigênio que se estiver saturando normal. Então a pessoa que está ali 70, 80, é óbvio que ela vai estar com a respiração aumentada. Então, o que pode ser isso? Dedo gelado, problema no oxímetro, que dá demais isso. Então olhem para a vítima, não só no número, tá? Olhem para o que está acontecendo no geral, tá bom, pessoal? E a própria Sociedade Brasileira de Pneumologia falou que a saturação média não é nem só para quem tem DPOC, a basal deles é 89, tá, pessoal? A gente usa no trauma 94, mas a Sociedade Brasileira de Pneumologia usa em todo mundo 89%, tá? Isso é um dado deles, tá, pessoal? Olha só, tórax instável, 2 ou 3 mais costelas quebradas. Eu vou observar inspecionando esse tórax, tá, pessoal? Outro exemplo para nós não ficar demorando muito. Costela quebrada também, pessoal. Conseguiram ver ali? Olha só. Eu já sei que eu tenho um problema. Esses 2 pacientes que eu mostrei aqui, com certeza, com toda certeza, pessoal, eles vão estar com a frequência respiratória aumentada, tá? E muitas vezes saturando baixo. Bom, C, tem pulso ali, no XABCD, naquela avaliação rápida, tem pulso? Beleza. Eu vou ver, então, essa pequena hemorragia ali no C, né, pessoal? Eu vou ver também sinais de choque. Aqui tem a tabela, que eu não vou passar para vocês hoje, mas fica aqui para quem quiser o slide, depois a gente manda, tá? O que eu vou procurar ali na circulação? Se tem sangramento, né, pessoal? Da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés, vamos ver se tem sangramento. Sabe aquele HPPP, que antes era 3P, agora a gente está com 6P ali, ó. Eu vou avaliar a pele, a coloração, a temperatura, se ela está sudoreica. O pulso, eu vou ver a comparação, a frequência desse pulso. A perfusão, eu vou apertar o dedo, ele tem que voltar à cor normal até 2 segundos. Eu vou ver o abdômen, a hemorragia, rigidez nesse abdômen, a dor quando eu aperto. A pelve, eu vou ver se tem fratura. As pernas, toda ela, eu vou ver se tem fratura. O braço, eu vou ver se tem fratura. Se tem hemorragia, se tem dor ali no local quando eu aperto, provavelmente tem algum problema. E esse aqui, pessoal, é um problema do tórax, tá? Olha só, lembra do curativo 3 pontas? Aqui eu consigo ver na prática um curativo 3 pontas funcionando, olha só. Às vezes você só fez aí no seu curso, mas nunca viu. Aqui é um curativo funcionando, tá, pessoal? Já peguei paciente assim, tá? Bom, estado neurológico, pessoal. Conversei com a vítima, tá ok, perfeito, sabe onde tá, sabe o dia, perfeito, pessoal. E aí, pessoal, para ver o neurológico dessa vítima muitas vezes, eu posso usar e vou usar a escala de coma de Glasgow. Essa escala de coma de Glasgow, ela teve ali uma alteração ou uma atualização sobre a pupila, mas não é de hoje, né? Então eu pego o número que eu achar na escala de coma de Glasgow e vou diminuir com as pupilas reagentes ou não, tá, pessoal? E aí, pessoal, olha só, não é nem uma atualização, faz muito tempo que tá isso, tá? Qual que é a grande mudança aqui, ou que pode ser que mude? Eles estão querendo tirar esses 3 parâmetros, tá? Esses 3 parâmetros.
deixar praticamente só a resposta motora, algo nesse sentido, tá? Mas é algo ainda que está sendo estudado e eu vou trazer para vocês, tá? Vou trazer para vocês. Mas hoje ainda a gente se atenta à escala de Como de Glasgow, que avalia a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora, tá? Cada ponto que você for tirando é porque a vítima tá pior, né? O máximo é 15 e o mínimo hoje com essa avaliação da pupila é 1, tá, pessoal? Pessoal, olha só. Decorticação. Ali na escala de Como de Glasgow tem decorticação. Vítima de TCE decortica ou faz a descerebração. Decorticar, o movimento é para cima, e descerebração, pessoal, o movimento é para fora. É uma flexão ou extensão anormal, tá? Olha só. Ele vai... Logo que ele der uma marretada na cabeça desse outro aqui, ele vai descerebrar, ou seja, os braços vão se torcer para fora. Só que na descerebração, pessoal, os pés também vai ter essa mudança, tá? Olha só, braço e pé. O pé também vai para fora. Por que eu falo isso? Porque às vezes pode acontecer que você pegue uma crise convulsiva e a pessoa se torce todo. Isso não é uma descerebração, tá? Descerebração é com os pés também. Perfeito? As pupilas, dependendo de como ela está, eu tenho mais ou menos ali, pessoal, o que pode estar acontecendo com essa vítima. Hoje, infelizmente, não vai dar tempo de eu fazer todo detalhado, tá, pessoal? Mas eu vou deixar essa tabelinha para vocês. Pupilas pequenininhas, 2 pequenininhas. Pode ser uma lesão no sistema nervoso central ou abuso de droga. Anisocoria, que é uma pequena e uma grande. Acidente vascular cerebral ou encefálico, traumatismo craniano. O bombeiro, não sei se vai saber disso, ou se viu, ou se atentou, porque aconteceu um caso aqui na nossa cidade de uma moça que foi espancada, né? E ela estava com anisocoria. Só que como era até não muito longe do hospital, muitas vezes não deu tempo de perceber isso aqui, porque a gente muitas vezes faz aquilo que a vítima precisa para estar viva até chegar no hospital, tá? Não dá tempo de avaliar ela 100% muitas vezes na cena do acidente, tá, pessoal? Não fica perdendo tempo com a vítima na cena do acidente, porque você tem que avaliar, sendo que muitas vezes o mais importante é chegar mais rápido possível dentro do hospital com ela, tá? Deixa para fazer essa avaliação muitas vezes dentro da ambulância. Eu já peguei paciente muito grave, que não tinha uma hemorragia exsanguinante, não tinha hemorragias ativas, nem a pequena ativa, mas tinha cortes, e eu tive que fazer esses curativos, praticamente, essa pressão direta no local, ou um curativo compressivo, no caminho, senão ela não ia chegar viva. Se eu tivesse que fazer tudo ali na cena, pode ter certeza que eu ia chegar com ela tudo bonitinho, mas morta dentro de um hospital. Tive que pegar acesso com a ambulância andando, o motorista passava na lombada, quando ele esticava ali, quando ele passa na lombada, geralmente ele diminuiu para a segunda, né? Da segunda para a terceira dava ali uma estabilizada de uns 3 segundos, é onde eu ficava preparado já para furar a pessoa para pegar acesso. Então, pessoal, muitas vezes tem que chegar o mais rápido possível dentro dela com o hospital. Olha só, olhos, conseguem ver que essa aqui está grande e aquela pequena? Isso aqui é uma foto real, tá? Uma foto real de uma anisocoria. Isso aqui, ó, eu já peguei paciente assim. Conversando comigo, ele tinha nascido assim. Olha que loucura. Como eu sei que ele tinha nascido assim? Porque ele estava conversando comigo. Ele não tinha um dano neurológico. Isso aqui indica um dano neurológico, tá, pessoal? Então, esse aqui é uma foto que é uma anisocoria, tá? Uma foto real. Exposição da vítima. Vamos cortar a roupa da vítima, usando ali uma tesoura ponta-romba. Eu acho que todo mundo sabe que é uma tesoura ponta-romba, né? Que é isso aqui, ó. Essa tesoura ponta-romba, pessoal, ela tem uma ponta onde ela é arredondada e aí quando vai passar ali para cortar a roupa da vítima, não fere a vítima. E isso aqui, ó, é uma foto do PHTLS, onde ele diz aonde eu devo cortar a roupa dessa vítima. Geralmente a gente corta, pessoal, na linha da costura, falando para o paciente que, olha, eu vou cortar aqui na linha da costura para você costurar de novo. Galera, isso é uma grande mentira que a gente conta, porque não sobra tecido para costurar, tá? A gente fala isso para ele deixar muitas vezes. Tem paciente, pessoal, que eu não preciso cortar a roupa deles. Apertei ali, tá tudo bem, não preciso cortar. E tem motoqueiro que nem deixa cortar. Tem motoqueiro que nem deixa cortar a roupa de chuva, não deixa cortar o uniforme. Se ele tá bem, conversando contigo, não precisa. Leva assim e fala assim, ó, doutor, não quis que cortasse, tá? Puxa a orelha dele.
Agora, se está inconsciente, não tem o que fazer. Eu não consigo perguntar para a vítima e dizer onde dói. Então eu vou ter que cortar a roupa dessa vítima. Inconsciente sem ter dó, tá, pessoal? Sem ter dó, tá? Ah, mas eu tenho vergonha de deixar só de calcinha ou só de cueca. Não importa. Dentro da ambulância, pessoal, deixa. Porque como eu disse para vocês, eu só trato aquilo que eu consigo identificar. Galera, nessa hora eu vou pensar, eu vou mais rápido com esse paciente para o hospital ou eu vou mais devagar? Tenho tempo de fazer coisas na cena ou não? Eu vou classificar essa vítima numa escala CIP, que é crítico, instável, potencialmente instável ou estável. Está estável ou potencialmente instável, eu tenho potencialmente estável. Como é que está ali? Instável, tem que ser instável. De 10 a 15 minutos na cena. Então tem paciente que eu consigo ficar um pouco ali. E tem paciente que eu tenho que colocar na ambulância e sair correndo. Tá? Correndo, tá? E aí, pessoal, posso considerar ali o uso do O2, posso colocar o colar agora, porque ele vai para a maca. Avaliação secundária, rapidinho, são 3 parâmetros. Exame clínico, sinais vitais e entrevista, tá? O exame clínico, pessoal, o exame rápido, ele é onde dói. Onde que dói? O motoqueiro vai falar. Vou lá naquela perna. Exame rápido, no local onde eu acho que tem aquela fratura, tá? Isso é um exame rápido. Aqui, no braço. Ah, sinais vitais, pessoal. Então é o exame rápido, sinais vitais e entrevista. Sinais vitais, são 5, tá? Frequência cardíaca ou pulso, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura e dor. Saturação, pessoal, não é um sinal vital, é um sinal de apoio, mas é muito importante para mim. HGT, o hemoglicoteste, a diabetes, é um sinal de apoio, tá? Então a saturação não é um sinal vital, tá, pessoal? A nível de concurso aí, questão de concurso, tá? Mas a saturação é importantíssimo, né? E a entrevista, pessoal, a gente já tem um mnemônico ali chamado sampler, sampla, sample. Sinais e sintomas, o que é o S? Sinais e sintomas, o que você está sentindo? Alergia, que é o A. Tem alergia a algum medicamento? M, medicamento, toma algum medicamento de uso contínuo, todo dia. Porque às vezes ele vai te responder, não, hoje eu tomei um dipirona. Não, mas toma algum todo dia. Passado médico, alguma cirurgia, já aconteceu isso antes, relacionado à queixa ali, tá, pessoal? Isso eu tô falando então num caso clínico, tá? Líquidos e alimentos, o que você comeu hoje? Quando foi a tua última refeição? Porque pode ser algo abdominal ali, vômito. Eventos, o que aconteceu? Para a vítima ou para os terceiros, tá? Se a vítima estiver inconsciente. Alguém viu ele cair? É isso. E R, riscos, fatores de risco, aquele, lembra do XABCDF? Aqui no sampler entra essa parte, tá? Pessoal, aí eu posso fazer a avaliação detalhada. Tá consciente? Olho ali no local e depois vou fazer a avaliação detalhada, que é no corpo todo, tá? Da cabeça aos pés. Enquanto a avaliação primária identifica e trata tudo aquilo que mata rápido, a avaliação secundária serve para identificar e formar um diagnóstico. Se eu for ali na perna, tá doendo e tem deformidade, pô, que diagnóstico eu vou ter ali naquele momento? Ah, eu sei que é só médico que diagnostica. Sei. Mas o que eu encontrei ali então naquele momento? Uma fratura, uma possível fratura, tá torta ali a perna, por exemplo, tá com dor, tá saindo sangue, o que eu diagnostiquei ali, o que eu encontrei? É uma hemorragia, claro. Então vamos lá, pessoal. Manipulação e monitoramento é botar na maca e levar o paciente sendo monitorado para o hospital, tá? Sobre a elevação de maca, nem preciso falar sobre isso aí fica para uma outra aula. Lembrando que a velocidade dessa ambulância, deslocando ao pronto atendimento, ao hospital, vai de acordo com a gravidade. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. IAM, infarto. Eu vou devagarinho, eu não vou igual louco pulando lombada. Um paciente que está estável hemodinamicamente, eu sei que tem que chegar o mais rápido possível no hospital, mas muitas vezes eu não posso correr. Uma pessoa em parada cardiorrespiratória. Agora a America Heart trouxe ali de atualização que eu tenho que considerar, às vezes, o uso de transporte da vítima. Antes eu fazia só no local, onde eu tenho todo o suporte. Hoje, se eu não tiver suporte, eu acreditar que ela é melhor para ela ir no hospital, que ela vai receber um tratamento melhor lá, eu posso colocar na ambulância e levar. E como que eu faço essa RCP da ambulância em segurança? Não tenho. Então o condutor vai ter que ir devagar, tá, pessoal? Pessoal, eu dei uma passada muito rápida, XABCD nós tínhamos que fazer na prática, tá? E não dá para fazer isso em uma hora. Então eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Enquanto vocês escrevem ali, eu vou falando.